fala, né, até arrepia, concomitância. Você vai lá na Bahia, antes concomitância era na impressora, no monitor, na impressora, no monitor, na impressora, no monitor. Quando você ia para um outro estado era para impressora, baixa estoque, para impressora, baixa estoque. Quando você ia para o Mato Grosso era para impressora, código de barra, impressora, código de barras. Para cada estado, concomitância era uma coisa. Ok? Tinha um conceito diferente. Hoje não, hoje no PAF, ele fala concomitância é isso. E não se fala mais disso. Então o PAF ele regrou, não é isso? Ele regrou. Ele trouxe a regra clara, né? Ok? Como diz Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara. Concomitância é isso aqui. Ele regrou. Então o PAF, pessoal, é um grande aliado nosso. É um grande aliado nosso. Não só nosso de fabricante de automação, porque a gente passa a ter uma visão do que tem que colocar no SCF para as software houses, ok? Porque antes tinha que colocar uma coisa porque Minas pediu. Depois tinha que colocar uma outra coisa porque Santa Catarina pediu. E aí ia, né? Então o PAF também deu uma visibilidade para o fabricante do que está colocando no ECF para poder ajudá-los a sobreviver nesse mercado de automação. Legal? Então o PAF é nosso aliado. É chato, tem que programar, vai gastar horas, você podia estar vendendo em vez de estar programando, você vai colocar até o seu cachorro para fazer debug, mas não tem jeito, né? É o jeito. Homologou PAF, você consegue vender em todos os outros estados que exigem PAF. Basta pegar o laudo de homologação, mandar para o certificador, ok? Ele vai validar, submeter ao fisco e você consegue fazer a venda do seu sistema lá. A parte na Bahia é que você tem que fazer isso pessoalmente, ok? Mas ó, já começa a ter uma luz no fim do túnel, né? E não é o trem vindo ao contrário, de um banco de dados único, né? Um banco de dados único, um ID único da software house no Brasil inteiro. Isso não é ótimo? Isso é bom. Ah, mas abre mercado para outro cara entrar aqui. Mas também abre mercado para você ir para lá. E se o seu software é bom e você domina a região, e você tem toda a competência, não tenho dúvida que as software houses têm, você consegue sobreviver. Ok? Então a ideia aqui hoje é a gente poder pegar alguns pontos do PAF, destrinchar, vamos trocar bastante ideia, façam perguntas enquanto eu estou apresentando, não precisa esperar acabar a apresentação. O meu único PPT é aquele lá, o resto vai ser a legislação. A Ana depois vai mostrar aqui algumas coisas legais que a gente fez para poder auxiliar as software houses no PAF, ok? Uma outra coisa que eu queria falar antes de entrarmos aqui na legislação é o seguinte: os órgãos certificadores, que são os homologadores, ok? No caso, está aqui a Polimig, certo? Na pessoa do Collerman, eles não são fiscais. Não são fiscais. Então não adianta durante a homologação xingar o cara, ameaçar o cara de morte, ok? Eles não são fiscais. Tem um ônibus, né? Um ônibus chamado PAF. Dentro desse ônibus, tanto vocês quanto os órgãos certificadores estão sentados. Quem está dirigindo o ônibus é a fiscalização. Ok? Os órgãos certificadores, sabe o que eles fazem? Eles não homologam você. Eles te entregam um laudo de conforme ou não conforme. Não é isso, Coleman? Né? É um laudo que diz assim, ó, você tem essas conformidades e essas não conformidades. Esse laudo é submetido ao fisco e o fisco que vai decidir se aquilo ali está o suficiente para ganhar a homologação ou não. Já teve software house com não conformidades que ganhou a homologação, certo? Ou seja, não precisa estar totalmente zerado. Dependendo da circunstância, se o ECF permite ou não, se o negócio permite ou não, ou seja, tudo isso tem um bom senso também envolvido. Lei, é muito claro, né? Mas tem todo o bom senso envolvido nisso. Ok? Então já teve várias software houses com algumas não conformidades que acharam que não iam passar e passaram, receberam a homologação. Ok? Então existe um bom senso em cima dessa análise também. Não é do tipo, tem uma não conformidade e cabeça cortada, né? Ok? Não é. Tem todo um bom senso em cima disso, tendo em vista a marca de ECF que está usando, a linguagem de programação e uma série de outros fatores que, sem dúvida, o homologador também passa esse feeling para o fiscal, né? Ok? Então isso que eu queria falar para vocês sobre os órgãos certificadores, legal? E a Polimig, que está nos ajudando aqui, né? Polimig, certo? Que eu confundo Inatel com Polimig, desculpa. Que está presente aqui, vocês podem estar tirando bastante dúvida com ele sobre valores, como é que faz para agendar e tal, ok? Quem já homologou PAF aqui, pessoal? Levanta a mão, por favor. Quem já homologou PAF? 1, 2, 3, 4, né? Mais alguém homologou PAF? 5, né? Mais alguém que eu não apontei? 6? Mais alguém? Legal. Então, enquanto eu estiver explicando aqui, se vocês puderem me ajudar a passar alguns conceitos aqui, é importante também, tá? Conto com a ajuda de vocês aí. Pessoal, existe uma coisa interessante que o PAF, ele regrou, que é o PAF, Programa Aplicativo Fiscal, que é o seguinte, ele se divide em dois. Aí eu vou nivelar por debaixo, não demeritamente falando, mas começar do V0, né? Então quem já homologou pode parecer um pouco maçante, mas quem não homologou é interessante. Existem duas coisas, a lei do PAF e o roteiro de testes para você cumprir a lei. Beleza? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso que eu estou mostrando aqui é a lei, tá? Que tem os requisitos. O seu software tem que fazer isso. O seu software tem que disponibilizar isso. Agora, como que o órgão
certificador, ele vai testar se o seu software está fazendo isso ou aquilo, existe um outro documento que mostra passo a passo dos testes que serão executados. Isso é fantástico, porque você consegue ter previsibilidade na sua software house do que vai ser executado. E os testes não podem ser inventados na hora, certo, Coleman? É seguido na risca, né? Na risca. Ele não pode virar e falar assim, coloca o CF de cabeça para baixo, bate palma e dá um grito. E tem que fazer um cupom. Ok? Não pode, né? Porque tá claro. Esse roteiro, ele é legislado, ele está claro lá. Então, ele vai seguir passo a passo aquele roteiro de homologação. Legal? E uma das coisas interessantes que o PAF ele começa a nos dar uma clarificada é essa questão aqui, ó. Tá tudo bem? Você já homologou o PAF, não? Não? Então tá bom. Porque aí você também pode me ajudar aqui. Você também vai ajudar a carregar os tijolos, né? Ó, uma das coisas interessantes, pessoal, que o PAF ele regrou é uma coisa chamada pré-venda. E já vamos começar pela polêmica já da pré-venda, né? Ok? Pré-venda, tá? O que era pré-venda? Na nossa cabeça já não vem orçamento? Pré-venda é orçamento, né? Ok? Já vem na nossa cabeça que é orçamento. Só que o PAF diz agora que não é. Ok? E se a gente for pensar bem, pré-venda não é orçamento. Porque, ó, pré-venda é pré-venda. É um passo antes da venda, não é isso? Mas não é? Ó, é um passo antes da venda. Ok? É um dedinho antes da venda. Orçamento ainda pode virar venda ou não, não é isso? Certo? O cara pode olhar e falar, não, isso aqui não está legal, não está bom, tá bom. Me dá o orçamento que eu vou em outro cara fazer pesquisa. Pré-venda é isso, é um passo antes da venda, não é orçamento. Então o PAF agora, ele regra assim, ó, pré-venda é isso, pode fazer isso e funciona assim. Isso é legal, isso é muito legal, porque todos os estados vão aceitar essa lei aqui. Olha o que ele fala da pré-venda, eu vou ler, tá, ó, pré-venda, a operação registrada em equipamento de processamento de dados, ou seja, computador, interligado ou integrado ao ECF, ainda que por meio de rede de comunicação de dados. Ó, já tem um esclarecimento aqui, hein? Então eu posso ter um computador remoto no ponto de atendimento atendendo o meu cliente, porque aqui fala interligado, não é isso? Ok? Por rede. Então eu posso ter um caixa lá na saída e os computadores aqui atendendo, certo? Depois ele fala mais, tá? Ó, ainda que por meio de rede de comunicação de dados, sem a impressão de documento. Então pré-venda não tem impressão. Então regra número 1, pré-venda não imprime. Não gera impressão, ok? Depois ele fala mais, ó, que descreva os itens registrados realizada por estabelecimento que não adota exclusivamente o autosserviço, tá? Tá aqui, ó, que aí autosserviço já é uma outra coisa, na qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida. Não está claro? Ele chega até a mostrar um roteirinho do que é pré-venda, né? O cara vai, faz os pedidos dele, enquanto ele está embalando, ele recebe uma senha, e claro, essa senha tem que ser impresso, lógico, né? Ok? Mas essa senha não é a pré-venda, né? A pré-venda, na verdade, vamos pensar aqui na escovação de bit agora, tá? Ó, a pré-venda, na verdade, é o seu buffer, seja TXT, banco de dados, XML, o que for, é o seu buffer que contém aqueles itens que o cliente está indo lá no caixa pagar. Isso é pré-venda, certo? E essa pré-venda, ela vai receber um número de identificação único. No final do dia pode zerar o número, não pode? Mas geralmente o que o pessoal tem feito é não zerar, para manter uma longevidade aí, ok? Da pré-venda. O ideal é não zerar. Parece que são 8 dígitos da pré-venda, então dá número pra caramba, né, ok? De pré-venda, legal? Então você pega esse buffer, ó, esse buffer que tem uns itens, né? O cara chega e fala, eu quero, sei lá, eu quero esse item, esse item, esse item, esse item. Ah, ok, beleza, toma aqui a sua senha, né? Ou você tem uma senha pré-impressa, entrega para ele, ele vai até o caixa e paga, ok? Essa operação é pré-venda. Não resultou nenhum tipo de impressão. Mas olha que interessante, pessoal. Olha só. Vamos pensar agora. Olha como que a pré-venda resolveu um outro pepino nosso aqui. Ok? Lembra do tal de bufferização? Não pode bufferizar. Lembram disso? Não é quem mais antigo aqui lembra, né? Que não podia bufferizar, né? Não, o item não pode ser bufferizado. Pô, mas se a gente for pensar bem, uma variável é um buffer, não é? Então como é que você vai vender na impressora? Dump de memória hexadecimal direto? Impossível, né? Uma variável é um buffer, então só o fato de você jogar na variável um dado, já está bufferizando, certo? Com a pré-venda aqui, ó, com a pré-venda, esse esquema de bufferização caiu por terra, você pode bufferizar. Na verdade, você deve, porque como que num ponto de atendimento, você vai mandar aquele arquivo lá para o caixa, para o cara vender na impressora? Me explica como. Se não for bufferizado, né? Ok? Tem que estar em um arquivo, não tem?
O cliente fez o pedido aqui, né? Quero esse. Você jogou em arquivo, XML, em alguma coisa. Você pega aquele arquivo, transmite para o caixa e lá no caixa é feita a venda. Seja arquivo, banco de dados,